Muito bem, mais um capítulo da novela, do embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. O ministro do STF multou a rede social X e a Starlink, que são empresas ligadas a Musk, em 5 milhões de reais por dia em razão de um alegado drible ao bloqueio imposto à plataforma em 30 de agosto. Muitos brasileiros conseguiram acessar o X na quarta-feira 18 sem precisar recorrer ao uso de VPN, como a gente comentou aqui no Papo Antagonista de ontem. Como o X não tem representante legal no país, a decisão foi publicada como edital de intimação. Para Moraes, não há dúvidas de que o X, sob comando direto de Musk, deseja desrespeitar o judiciário brasileiro ao mudar de operadora de rede. O ministro do Supremo escreveu na decisão, aspas, não há, portanto, dúvidas de que a plataforma X, sob comando direto de Elon Musk, novamente pretende desrespeitar o Poder Judiciário brasileiro, pois a Anatel identificou a estratégia utilizada para desobedecer a ordem judicial proferida nos autos, inclusive com a sugestão das providências a serem adotadas para a manutenção da suspensão. Fecho aspas. Em nota, a Anatel apontou a intenção deliberada, foi a expressão utilizada, do X de descumprir a ordem do STF. Após entrar em contato com prestadores de telecomunicações e a Cloudflare, a agência disse que foi possível identificar mecanismo que permitiu o acesso e que o bloqueio deve ser restabelecido. Aspas. A conduta da Rede X demonstra a intenção deliberada de descumprir a ordem do STF. Eventuais novas tentativas de burla ao bloqueio merecerão da agência as providências cabíveis. Fecho aspas. O X publicou uma mensagem na noite de quarta-feira 18 para explicar por que sua plataforma voltou a ficar acessível no Brasil. Aspas. Quando o X foi desligado no Brasil, nossa infraestrutura para fornecer serviço para a América Latina não estava mais acessível para nossa equipe. Para continuar fornecendo o serviço ideal para nossos usuários, mudamos de operadora de rede. Essa mudança resultou em uma restauração inadvertida e temporária do serviço para usuários brasileiros. Fecho aspas. A explicação do X sugere que a mudança técnica não foi feita com a intenção deliberada de descumprir a ordem de Moraes, mas como consequência de uma readequação motivada pelos efeitos do embate entre o ministro do STF e Musk. Perfis que estavam bloqueados por decisão judicial, como os de blogueiros bolsonaristas, voltaram a ser bloqueados depois de ficarem disponíveis na quarta-feira 18, antes de a plataforma voltar a ficar inacessível no Brasil nessa quinta. Isso deu força aos rumores de que o corpo jurídico de Elon Musk nos Estados Unidos foi convencido a cumprir as decisões do ministro Moraes para voltar a atuar no Brasil. Moraes determinou nesta quinta-feira que os advogados que se apresentaram como representantes do X ao tribunal comprovem, em 24 horas, que a empresa tem representação no país. O ministro estabeleceu o prazo após os advogados André Zonaro Giaqueta e Sérgio Rosenthal apresentarem uma petição no Supremo na quarta 18. Eles afirmam ser os representantes da companhia no inquérito que investiga ameaças a delegados da Polícia Federal. No entanto, faltaram documentos indicando que a empresa deu aval aos advogados para atuar em sua defesa. Na petição encaminhada ontem ao gabinete de Moraes, alegaram ser os representantes da companhia no inquérito que investiga a campanha de ameaças e exposição de delegados da PF. Então, Grebe, continua todo o imbróglio. Agora, o que eu acho bastante curioso é que se vai fazendo interpretação atrás de interpretação. A Anatel faz uma interpretação. Se você for verificar ali, ela não fornece todas as provas de que houve uma intenção deliberada. Isso é uma interpretação que ela está fazendo sem o argumento correspondente, pelo menos de uma maneira substantiva, de uma maneira substancial, né? Aí você tem uma matéria de imprensa, de um portal, que cita ali uma postagem feita pelo Elon Musk no X, em que ele parodia uma frase, e que não cita diretamente o Moraes, etc., mas gerou uma manchete de Musk provoca Moraes. Então, quer dizer, houve uma interpretação do repórter, do colunista, a respeito daquilo que o Musk quis dizer numa postagem que não cita o Alexandre de Moraes. E aí vai o Moraes na decisão e diz que você tem, qual foi aqui a expressão que ele usou? Uma confissão da atitude dolosa. Vou pegar aqui para vocês, para a gente ter essa expressão na íntegra. Dolosa, ilícita e persistente recalcitrância da plataforma X no cumprimento de ordens judiciais. Quer dizer,
O Moraes estava interpretando a interpretação do repórter. Então veja que para que decisões judiciais sejam cumpridas no Brasil, e é isso que a gente vem apontando há mais de 5 anos, não há muita necessidade de solidez dos elementos, do conteúdo, não há uma apuração prévia. O que há é esse avanço troglodita do Moraes para cima daqueles que ousam hesitar, descumprir ou contestar as suas decisões, que são decisões problemáticas, porque a suspensão de perfis inteiros em processos sigilosos no âmbito de um inquérito ilegal na sua origem, elas são decisões, no mínimo, problemáticas. Ainda mais quando o ministro é alvo de determinadas publicações e ele próprio age para que elas sejam imediatamente retiradas do ar sem o devido processo legal a respeito do conteúdo específico. Então, assim, é um efeito dominó, é uma bola de neve de interpretação, de ilação, etc., e se vai esticando a corda. Na verdade, o que o Moraes quer é vencer essa briga, ele quer tocar ali no bolso, tocar onde dói, e bloqueou contas da Starlink e agora novamente ameaçou de multa. E a Starlink é uma empresa que tem outros acionistas para além do Musk. E certamente há pressões internas aí, outros acionistas podem estar, olha, deve ser melhor você fazer isso, etc., porque senão prejudica a gente. E, além da pressão de todos os brasileiros que estão sendo prejudicados por causa de uma rixa envolvendo meia dúzia de ativistas bolsonaristas, o Moraes e o Musk. E as pessoas estão aí sem as suas comunidades internacionais, nacionais, para fazerem inclusive o seu trabalho, como nós, jornalistas, que ficamos prejudicados sem a ferramenta mais ágil de monitoramento de informação. Grebe, é uma confusão dos diabos, mas aparentemente está se encaminhando para uma solução. Agora, a gente não pode deixar de destacar que os meios para se chegar a essa solução têm sido meios bastante questionáveis, para dizer o mínimo. Felipe, a ideia de que uma empresa do tamanho de tecnologia, do tamanho do Twitter, toma decisões tecnológicas apenas para confrontar um juiz e que não pode ter N outras causas, tanto de negócio, Exato, quanto de proteção da sua infraestrutura, dos seus sistemas, né? É um salto no vazio, né? Você não pode tirar uma conclusão tão categórica quanto essa só levantando o dedo para ver para onde está soprando o vento. É preciso mais informação. E essa informação, mesmo para a Anatel, certamente não está disponível nesse momento. Não importa que ela tenha consultado a Cloudflare. Isso é algo que teria que ser apurado. Se houvesse algum rigor e se houvesse alguma preocupação com os fatos do começo ao fim, isso é algo que teria que ser apurado com o time de tecnologia do próprio X. Eu não estou descartando a hipótese de que tenha sido uma provocação. Pode ser. Mas também há N motivos plausíveis e justos para que não seja. Exatamente. Agora, o judiciário brasileiro, na figura, né, do Alexandre de Moraes, não está nem aí. Saltou do fato para conclusões sem preencher ali todos os passos do raciocínio que seriam necessários, né? É muito triste ver isso acontecendo no judiciário. Porque, como eu já disse aqui várias vezes, né, o judiciário tem uma obrigação redobrada, triplicada, de seguir os procedimentos, de se ater o máximo possível à letra da lei, de, enfim, agir como aquele que preserva a segurança jurídica, que preserva a ordem jurídica no país. E não como o poder porra louca, com o perdão da expressão. Né? É isso que o Alexandre de Moraes faz. Exato. Quando dá esses saltos, esses triplos tweets escarpados de interpretação. Né? Exatamente, são piruetas argumentativas e ele busca reforçar
a sua posição vazia, que é de argumentos, de elementos sólidos, com expressões que, com as quais ele tenta fazer parecer de que aquilo que ele está concluindo é óbvio, é evidente, ficou provado. Então, a gente faz todas essas ressalvas porque a gente entende língua portuguesa, em primeiro lugar, porque somos, na origem, né, Graeb, críticos literários. Então, não dá para deixar passar. Tem sido uma preocupação nossa em um antagonista analisar os textos das decisões, coisa que não é feita por analistas de TV, de rádio, que simplesmente ficam repetindo com base em orelhada, as narrativas impostas de cima, pelo poder, porque é muito vantajoso estar próximo do poder. Agora, o trabalho jornalístico exige esse filtro, exige uma avaliação daquilo que está sendo dito, da base em cima da qual uma decisão gravosa que atinge milhões de pessoas está sendo tomada. Então, olha só como o Moraes faz. Ele fala assim, aspas, a dolosa, ilícita e persistente recalcitrância da plataforma X no cumprimento de ordens judiciais foi confessada diretamente por seu maior acionista, Elon Musk, em publicação no próprio X, dirigida a todo o território nacional, conforme divulgado pela imprensa. Ele não analisa, não faz a decomposição analítica. Que postagem é essa? Quer dizer, você teve um repórter que falou que ele estava provocando, mas na verdade você vai ver a postagem. Eu até tinha separado aqui. Deixa eu ver se eu pego para a gente dar exemplo de tudo, né? Para a gente não fazer igual o Moraes, dando salto. Ele fez lá, o Musk, uma alteração de uma frase do escritor de ficção científica Arthur C. Clarke, segundo a qual qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. O que o Musk escreveu? Qualquer magia suficientemente avançada é indistinguível da tecnologia. Sem brincadeira, foi isso que ele fez. Não foi um novo ataque ao Moraes em razão dessa volta do acesso ao X, não foi tripudiar em cima disso. Pelo menos não foi o que Moraes apontou na decisão dele. E aí eu volto para a decisão do Moraes, para outra expressão que ele usa. Não há, portanto, dúvidas. Quer dizer, ele não explica nada. Ele fala assim, a imprensa divulgou um negócio aí e tal, que mostra que é uma confissão. Não analisa, não expõe, nada. Aí depois fala, não há, portanto, dúvidas. Ele conclui, é cheio de portanto e não há dúvida, de que a plataforma X, sob comando de Musk, pretende desrespeitar o poder judiciário brasileiro, que é como ele chama a si próprio. Moraes, para ele, é o poder judiciário brasileiro, é a democracia, são as instituições, que também é outro tipo de artimanha verbal, que foi inaugurada pelo Dias Toffoli ainda em 2019. Eu apontei lá na raiz, já lembrei muitas vezes aqui, vídeos, artigos, etc. Quando começa a se confundir integrante de uma Suprema Corte com a democracia mesma, começa a haver uma série de problemas. E foi o que aconteceu, uma série de abusos, e lá vão 5 anos deles. Então, não há, portanto, dúvida de que o X pretende respeitar o Poder Judiciário brasileiro, pois a Anatel identificou a estratégia utilizada para desobedecer a ordem. A Anatel não identificou a intenção. Ela simplesmente fez uma interpretação, falou, foi uma intenção deliberada. Ora, se você aponta a intenção de alguém, você precisa ter elementos de prova. Então, o que o Graeb estava colocando e o que o Alexandre Borges, os especialistas em tecnologia apontaram, quer dizer, há uma série de outros motivos para os quais uma empresa pode migrar lá para o Cloudflare, como fazem milhares de outras empresas. Então, sem descartar a hipótese, é necessária uma maior apuração, uma maior investigação para se concluir isso. Mas não, você tem um repórter que tira uma conclusão, você tem uma Anatel que faz uma acusação, como se esse fosse o seu papel, e aí você tem um ministro que usa as duas interpretações para fazer uma outra, dizer que não há dúvidas e estabelecer uma multa de 5 milhões de reais. Veja como você tem aí esses saltos, esses triplos mortais carpados, essas piruetas, para punir. E lá atrás, na época da Lava Jato, Graeb, tudo era o garantismo, não é mesmo? O garantismo de ocasião. E agora você tem esse punitivismo seletivo que vai pulando todas as provas. Lá atrás, imagine,
se inventava coisa, etc., porque não pode punir, porque é preciso ter autocontenção, porque é preciso aquilo. E é tudo ao contrário agora. E olha só, né? Já se naturalizou a ideia de que Twitter e Starlink formam tal grupo econômico de fato. Que é outra coisa também sem a devida comprovação. Exatamente, que não houve processo para demonstrar isso, houve interpretação, de novo, isolada do Alexandre de Moraes. Então, olha, é muito ruim que uma empresa estrangeira desobedeça ordens judiciais brasileiras. Sim, é terrível, isso não pode, assim, ser considerado normal e aceitável, porque se vira moda, é a barbárie. Agora, eu estou menos preocupado com o descumprimento do X do que com a maneira como o judiciário brasileiro vem se comportando há 5 anos. Claro. É por isso que nós, né, Felipe, batemos tanto nessa tecla. Nós estamos aqui no Brasil, a gente precisa se preocupar com a maneira como o poder dentro do Brasil é exercido. E o poder está sendo exercido sem os devidos anteparos, sem os devidos cuidados, né? Com muita interesse pessoal. Eu não sei se é interesse, mas com arbitrariedade, no mínimo. No mínimo. Então é isso. Mais uma decisão do Alexandre de Moraes que extrapola daquilo que as provas, os indícios, a linguagem permitiriam concluir. Ele saiu voando. Ele saiu voando. Alexandre de Moraes em seu avanço troglodita. A gente vai dar mais informações a respeito desse tema, porque ele falou lá para a Polícia Federal para averiguar quem fez o uso extremado do X nesse momento em que o X voltou. E o nosso título da transmissão ao vivo de hoje é o uso extremado do STF, que é o uso que esses ministros da atual composição estão fazendo há 5 anos, né? Talvez não todos, mas todos certamente ou estão sendo cúmplices dessa série de abusos, ou no mínimo estão sendo omissos. E a gente tem apontado isso também. Acho que a corrupção da linguagem é a raiz de muitos problemas. E a gente não pode nunca deixar de analisar a linguagem. Uma das coisas que mais me indignam nesse momento do país é como profissionais da comunicação ficam absolutamente alheios ao uso da linguagem. São pessoas que parecem não ter tido o treinamento, não ter tido a cultura literária, não ter tido até a alfabetização necessária para fazer análise, porque ficam repetindo algumas frases feitas que justificam decisões gravosas que atingem muita gente e lavam, de certa forma, essas medidas arbitrárias, dando algum tipo de legitimidade. Então, a gente não tem que aceitar, aderir a narrativas pré-prontas de autoridades simplesmente porque são autoridades poderosas. Ah, mas é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ah, mas foi o STF. Ora, o STF é formado por indicados políticos. Ele não é formado por grandes juízes e pessoas hiperqualificadas que tiveram trabalhos reconhecidos internacionalmente, que revolucionaram a sua área, que tiveram insights que foram utilizados para esculpir a Constituição de outros países. Não é nada disso, são indicados políticos que, em geral, os presidentes colocam para autoblindagem. Então vamos continuar as informações a respeito desse embate do Moraes com o X, para a gente continuar a nossa análise minuciosa também. A pedido da Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal quer identificar quem está acessando o X no Brasil, mesmo com o bloqueio. Era daquilo que eu estava falando, que o Moraes ele deu aquela decisão, né, de suspender o X para 20 milhões de brasileiros. Essa decisão foi referendada pela primeira turma do STF e agora o ministro autorizou a checagem dos usuários e, ao ordenar a suspensão imediata, completa e integral da plataforma, ele havia estipulado uma multa diária de R$50 mil para quem fizesse uso de subterfúgios tecnológicos, como os VPN, para acessar o X. A Polícia Federal, no entanto, não explicou como pretende identificar os usuários que usam VPNs para continuar
com acesso à rede social. O Moraes determinou que quem fez uso extremado do X, era aquilo que eu vinha antecipando, desde a sua proibição da plataforma, poderá ser alvo da multa em R$50 mil diários. O ministro, porém, não definiu o conceito. Teve matéria da Folha a respeito desse elemento específico. Os investigadores da PF imaginam que isso se refira a acessos ou publicações constantes na rede social, de acordo com a matéria. O jornal afirma que ninguém será multado em um primeiro momento e acrescenta que os que fizeram uso extremado da rede serão notificados. Se repetirem a conduta, serão multados. Grebe, o que tudo isso me parece é uma grande intimidação. É para você ficar com a pulga atrás da orelha. As pessoas não... muitas delas, né, continuaram publicando no X, desrespeitando, entre aspas, aí, aquela decisão abusiva do Moraes. Outras passaram a publicar no X agora, que não foi necessário o VPN, quando houve essa volta ontem, que nós comentamos no programa. E o Moraes, ele tinha imposto a multa em primeiro lugar, mas parece que quando ele define uma expressão, uso extremado, ele próprio não está disposto a multar todo mundo. E deixa aí para a PF interpretar, quer dizer, é só para ter uma intimidação para o pessoal não exagerar, não fazer o uso extremado. Diga. Olha só, quando o John Stuart Mill, lá no século XIX, começou a falar em liberdade de expressão, defender com vigor a ideia da liberdade de expressão nas sociedades modernas e tal, a ideia era que não era só que era preciso proteger esta ou aquela manifestação pública, é que era preciso criar um ambiente de liberdade nas sociedades, um ambiente em que as pessoas se sentissem livres para expressar ideias e opiniões. Em qualquer ambiente. Exato. Era preciso criar uma atmosfera de liberdade, né, nos países. Quando você começa a ameaçar indistintamente as pessoas de multa, você já eliminou essa atmosfera. O que você tem é uma atmosfera de suspeita e cautela e medo para 20 milhões de pessoas que usavam o X com alguma constância. Então, sim, não dá para dizer que a gente hoje em dia vive num sistema pleno de liberdade de expressão se tem 20 milhões de pessoas que podem a qualquer momento ser julgadas dependendo da interpretação que se der à ideia da multa. E veja só, já temos dúvidas sobre a multa. São as pessoas que usaram com frequência? Ou são as pessoas que usaram para fazer, publicaram ataques à democracia, como diz o Alexandre de Moraes, que usaram as redes sociais para defender ideias políticas que o STF não aprecia? É uma questão de quantidade ou é uma questão de qualidade? Não está claro. Então muita gente... Nem ele sabe. Nem ele sabe como fazer, porque do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista funcional, do ponto de vista investigativo, é uma loucura você suspender o acesso de 20 milhões de pessoas à rede social que elas estão acostumadas a usar diariamente para fins pessoais ou profissionais. Quer dizer, você vai multar as pessoas que foram acessar o X para conferir a sua lista de contatos. Para pegar o conteúdo que elas publicaram ao longo dos últimos anos, que elas precisam usar em algum lugar, o texto, a edição, a imagem, foto, vídeo, etc. Para fazer o monitoramento internacional do que está acontecendo na sua comunidade, na sua área de especialização. Quer dizer, é um absurdo completo que do nada se tire da mão das pessoas o próprio histórico delas. É como se... uma decisão pudesse derrubar o equipamento que guarda todas as decisões do Supremo Tribunal Federal ao longo da história. Aí os ministros tomariam essa decisão se fosse o mesmo servidor, a mesma empresa, etc. Eu garanto que não. Porque aí eles sentiriam o que é você perder o seu conteúdo de anos e anos. Então a gente está num momento muito grave, e lamentavelmente tem inclusive profissionais da comunicação que entram no nós contra eles. Tem gente que não consegue analisar uma questão em termos de coisas.
Elas só conseguem visualizar pessoas. Então, se você critica uma atitude de um lado, ela acha que você está defendendo a pessoa do outro lado. Então, se você critica o Moraes, acha que está defendendo o Musk. Se você critica o Musk, acha que você está defendendo o Moraes. E aqui a gente analisa os elementos objetivos, com base em princípios, em valores, na legislação vigente. Então, assim, a discussão pública no Brasil, ela está completamente subvertida, né, Grebe? E é um momento muito grave em que a liberdade, não só de expressão, de crítica e de imprensa, está mutilada, mas o próprio direito à informação. Sim. Porque você perde ali a fonte de informação que você construiu ao longo do tempo. Se eliminou a tal atmosfera de liberdade, como eu estava dizendo. Sobre essa decisão específica do Alexandre de Moraes em relação aos usuários do Twitter, eu acho que ele quis dar um passo atrás, mas um passo atrás muito envergonhado. Ele quis dizer, olha, eu não vou multar todo mundo. Ele percebeu que ele agiu como um ogro, né? Exato. Que ele partiu para cima de uma maneira que era injustificada. Mas não dá o braço a torcer. Mas não quis dar o braço a torcer. Dos 22 milhões de usuários brasileiros, quantos será que usam o X exclusivamente para fazer comunicação política? Sei lá, deve ser deve ser um número ínfimo, uma porcentagem pequena. Certamente não é 100% dos usuários que fazem isso. Bom... E aquela meia dúzia que era atingida pela decisão dele de suspender perfis, também não tinha influência grande. Exato, muitos contas deles... ali que atingiu 200 pessoas, até 1000 pessoas. 1000 pessoas, a gente viu a tiazinha do Zap lá fazendo um comentário, manda tirar do ar. Nossa, que perigo para a democracia. Que perigo, não, a decisão do STF que ela acreditou que era de um tribunal internacional, ou mesmo que mentiu, ainda que fosse de propósito. Olha, é urgente, precisa tirar do ar a conta inteira dessa pessoa, porque senão a sociedade toda vai acreditar na tiazona e aí do Zap, e aí o mundo acabou. Quer dizer, a pessoa pode ser processada pela postagem específica. Agora o Moraes subverte tudo. Ele quer fazer a retirada emergencial como se fosse ainda período eleitoral, como se ele ainda fosse presidente do TSE, e mesmo assim, já com uma margem indevida de atuação. Exato. E só reforçar mais uma vez esta questão, né? O uso de uma linguagem imprecisa, vaga, de um conceito vago, como esse, uso extremado, uso, né? Uso extremado. Uso extremado, né? Sem explicar direito o que isso quer dizer, é a pior coisa que um juiz pode fazer. Nem a Polícia Federal entendeu direito o que quer dizer o uso extremado. Então, é ruim, é trabalho judicial ruim, de má qualidade. E estamos falando não de um juiz de primeira instância recém-formado, estamos falando do ministro do STF, né, que não se dá ao trabalho sequer de explicar bem as suas sentenças. Pelo amor de Deus, né? Exatamente, mas é que não importa mais o argumento, o elemento objetivo, factual, não importa mais. O judiciário está tomado por esse método Salomão, né? Como eu falei aqui outro dia, do Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, quando ele fez lá o relatório dele contra juízes da Lava Jato, inclusive do Tribunal de Segunda Instância, do TRF4, assim, verificamos que, aí vem com umas conclusões e você fala, mas de onde se tirou isso? É a opinião autoprobante, é porque eu tenho cargo, porque eu tenho caneta, se eu digo que é assim, é porque é. É como essa nota da Anatel, é intenção deliberada. Aí vai o Moraes, olha, a Anatel identificou a intenção deliberada. De onde está vindo isso? Não tem a explicação, a argumentação persuasiva, convincente, com base nos elementos objetivos. É interpretação em cima de interpretação para você ir encurralando aquelas pessoas que se quer atingir. E isso o autoritarismo em definição, isso é a arbitrariedade. Então é lamentável que a linguagem jurídica no Brasil tenha se transformado, tenha sido completamente contaminada pela linguagem militante, ativista de rede social. E os juízes estão aí querendo combater o ativismo de rede social com a linguagem absolutamente idêntica à que eles utilizam. Quer dizer, sem elementos substantivos para embasar os seus argumentos.